Salve, salve galerinha, que é o professor Rosinaldo Aguiar, de Geografia. Vamos continuar os nossos conteúdos, continuando a falar sobre a cartografia, tá? Que é a arte de produzir mapas, mas dessa vez nós vamos falar sobre as projeções cartográficas, tá? As projeções cartográficas que correspondem a uma técnica bastante utilizada na cartografia, tá? Primeiro, o que é uma projeção cartográfica, gente? Uma projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de operações que permite representar no plano, tendo como referência paralelos e meridianos, os fenômenos que estão dispostos na superfície terrestre. Ou seja, é uma técnica que envolve um conjunto de operações onde é permitido representar o planeta Terra em algo plano, como por exemplo uma folha de papel, tá? Então, a produção de projeções cartográficas leva em conta, tem como referência os paralelos e os meridianos, tá? A fim de reproduzir em um elemento plano os fenômenos que estão distribuídos na superfície terrestre, tá? Então, é possível fazer a produção de um mapa da superfície terrestre do planeta Terra e distribuir nesse mapa fenômenos que ocorrem no nosso planeta, tá? As projeções cartográficas, elas costumam ser classificadas em tipos diferentes, tá? Então, elas podem ser classificadas em projeções conformes, projeções equivalentes, equidistantes ou afiláticas. Isso dependendo das propriedades geométricas que estão presentes na relação globo terrestre e mapa mundi, ou seja, as propriedades que são levadas em consideração para fazer a reprodução do globo terrestre em um mapa mundi, né? Além disso também, as projeções cartográficas elas podem ser agrupadas em três categorias principais, dependendo da figura geométrica que é usada na sua construção. Elas podem ser cilíndricas, elas podem ser cônicas ou elas podem ser azimutais ou planas. Nós vamos ver mais adiante como é a composição, a constituição desses tipos de projeções. Mas antes, vale ressaltar, gente, que quando nós falamos de projeções cartográficas, vale ressaltar que não é fácil fazer uma projeção cartográfica, porque o planeta Terra ele tem um formato que, apesar de nós acreditarmos que seja um formato esférico, não é bem assim. O planeta Terra visto de fora, né, visto do espaço sideral, ele tem de fato a forma de uma esfera, mas na verdade o planeta Terra ele apresenta uma superfície irregular, uma superfície que é levemente achatada nos polos. Então, isso acaba levando a um problema. Como reproduzir, como transformar algo que tem um formato esférico em um elemento plano. Isso não é fácil, apesar, para nós que não temos tanto conhecimento disso, parece algo simples, mas não é. Como você representar num plano, numa folha de papel, elementos que estão distribuídos em um círculo? Isso leva a distorções, a problemas de reprodução. Inclusive, os cartógrafos, quando eles vão fazer essa reprodução, eles usam uma figura que é diferente da forma esférica que o planeta Terra aparenta ter, que é o chamado elipsoide de revolução, que é essa imagem que vocês veem aí, né? É um formato meio oval. Eles consideram essa forma para fazer a construção das figuras geométricas, tá? Essa é a figura matemática que mais se aproxima da forma que o planeta Terra tem. A forma do planeta Terra nós chamamos de forma geóide, tá? Essa forma é levemente achatada nos polos e que apresenta irregularidades na sua constituição, tá? Como a construção das projeções cartográficas elas levam à transformação, à representação de algo que está distribuído em um círculo para algo que está distribuído para algo que será representado em um elemento plano, é necessário dizer que por conta disso, tá, essa conversão de algo esférico para algo plano,
toda projeção cartográfica irá apresentar, né, algum problema, alguma distorção, né, toda. Por isso a gente diz que não há projeção cartográfica perfeita, tá? Há projeções que se aproximam mais da realidade, como o planeta Terra de fato é, e há outras que apresentam maiores distorções. Depende muito do que o cartógrafo ele quer priorizar. Então, dependendo do tipo de projeção cartográfica, o cartógrafo ele vai priorizar algum elemento que ele quer representar, tá? Então, vamos aqui ver os tipos de projeções cartográficas. Então, as projeções elas podem ser de acordo com, como eu falei para vocês, de acordo com a propriedade geométrica presente na relação globo-terrestre. As projeções cartográficas elas podem ser conformes, equivalentes, equidistantes ou afiláticas, né? Então, aqui as projeções equidistantes, por exemplo, elas representam as distâncias precisas, mas apresentam distorções nas áreas e nas formas terrestres. Então, nessa projeção cartográfica, o objetivo do cartógrafo é mostrar com precisão as distâncias entre os locais no planeta Terra. Equidistantes quer dizer distâncias iguais, tá? Na projeção conforme, o objetivo dessa projeção é manter os mesmos ângulos das coordenadas geográficas, conservando assim as formas terrestres, mas ela vai apresentar distorções no tamanho das áreas representadas. Já nas demais projeções, aqui a projeção equivalente, por exemplo, ela vai apresentar o mapa do planeta Terra com formas e ângulos distorcidos, mas as áreas elas vão manter o mesmo valor da área real, ou seja, vai haver uma equivalência, um equilíbrio no valor real dos continentes, das áreas que serão representadas nos mapas, mas vai haver distorção nas formas e nos ângulos das áreas representadas, tá? Já as projeções afiláticas são aquelas que mais vão se aproximar da realidade, de como os continentes de fato são. Elas também são chamadas de arbitrárias. Nelas, as áreas, os ângulos e os comprimentos não são conservados, pois a maior preocupação é não distorcer muito as formas, é repassar aquela pessoa que vai visualizar a projeção uma imagem o mais próxima possível de como os continentes de fato são. Então aqui a gente tem uma projeção equidistante e cônica, porque como a gente vai ver, porque as projeções elas podem combinar a propriedade geométrica utilizada com a figura geométrica utilizada na sua produção. A gente vai ver mais para frente um pouco. Então essa projeção aqui ela é uma projeção equidistante cônica, tá? Ela mostra as distâncias precisas entre os locais, mas ela apresenta distorções nas áreas e nas formas dos continentes. Aqui a gente já vai ter uma projeção conforme e cilíndrica. Essa é a projeção de Mercator, uma das projeções mais conhecidas. Ela vai apresentar os mesmos ângulos das coordenadas geográficas, ela vai conservar as formas terrestres, mas ela vai apresentar distorções no tamanho das áreas representadas. Um bom exemplo aí é o tamanho da Antártida, que aparece gigantesca no mapa, quando na verdade ela é um continente pequeno. Essa ilha aqui também, a ilha da Groenlândia, que aparece quase o tamanho da América do Sul, mas ela só tem 2 milhões de quilômetros quadrados. A América do Sul tem 18 milhões de quilômetros quadrados. Então ela acaba distorcendo o tamanho das áreas, mas ela mantém as formas dos continentes. E aqui a projeção cartográfica equivalente e cilíndrica, essa aí é a projeção de Peters. O objetivo dela é manter o mesmo valor da área real dos continentes, é tentar mostrar o tamanho real dos continentes, apesar dela distorcer um pouco a forma dos continentes, os ângulos dos continentes, tá? E essa aqui é a projeção afilática e cilíndrica, que é a projeção de Robinson. As áreas, os ângulos, os comprimentos, eles não são conservados, porque a maior preocupação dessa projeção é não distorcer muito as formas, é mostrar o real formato dos continentes e o seu tamanho, tá?
Então são 4 tipos de projeções. E como eu falei para vocês, ainda há as projeções de acordo com a figura geométrica utilizada, onde as projeções elas podem ser cilíndricas, os paralelos e os meridianos são projetados sobre um cilindro e depois eles são transformados em algo plano, eles são planificados. Elas podem ser cônicas, onde o globo terrestre é projetado em um cone que depois é planificado, é transformado em algo plano. E as projeções, de acordo com a figura também utilizada, podem ser azimutais, onde os meridianos e os paralelos são projetados sobre um plano, apoiado em um ponto que geralmente está nos polos ou na linha do Equador. Observando melhor isso aqui, então a gente vê aqui a primeira projeção é cilíndrica, o planeta Terra ele é projetado em um cilindro, depois ele é transformado no mapa, no plano. Projeção cônica, onde não é nesse tipo de projeção não é possível representar todo o planeta Terra, tá? Uma parte do planeta Terra é projetada em um cilindro, depois essa parte ela é planificada, ela é transformada em algo plano. E aqui a projeção plano azimutal, onde os paralelos e os meridianos eles são projetados sobre um ponto do planeta Terra. Esse ponto se torna o elemento central do mapa, depois isso é transformado no mapa, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem como ponto de referência o Polo Norte, e a partir dele nós conseguimos ver os continentes que estão ao seu redor, mas é um tipo de projeção onde também não é possível ver todo o planeta, tá? Bom, gente, então essa técnica ela é muito utilizada para fazer representações do planeta Terra. Volto a repetir, não há projeção cartográfica perfeita, mas dependendo do objetivo do cartógrafo, há diferentes maneiras de representar o planeta Terra, tá? Lembrando que as projeções elas podem combinar a figura geométrica com a propriedade geométrica utilizada na transformação do globo terrestre em um mapa mundi. Então, a projeção cartográfica ela pode ser uma projeção cartográfica, por exemplo, uma projeção ela pode ser uma projeção conforme cilíndrica, ela pode ser uma projeção pode ser uma projeção equivalente cilíndrica, ela pode ser uma projeção equidistante azimutal, podem ser combinados os dois elementos, tá, gente? Bom, é isso. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá, gente? Um abraço, hein?